Bom, nós vamos conversar com Dom José Carlos, bispo da Diocese de Divinópolis, a respeito do retiro anual do clero. Dom José Carlos, esse retiro ele é tradicional na nossa diocese, mas cada ano sempre tem algo de diferente, uma novidade. Esse ano nós estamos com mais de 80 padres presentes e, na sua opinião, na opinião do senhor, qual tem sido a tônica desse retiro que ainda está acontecendo? É muito importante que a gente entenda que o retiro não é um tempo de lazer, de descontração, mas o retiro espiritual para nós é um momento de nos refazer, de nos revigorar, de nos reconfigurar a Cristo. Isso é essencial, isso é fundamental. O sacerdote é, por excelência, o homem configurado a Cristo. Por isso, o retiro é o tempo em que a gente vai se dedicar a esta volta ao primeiro amor, como nos lembrou o pregador nesses dias. Voltar ao primeiro amor, voltar àquele que nos chamou, que nos mandou lançar a rede, que olhou para a nossa pobreza e nos chamou a si mesmo, que nos olhou com amor e nos convidou a segui-lo. O retiro, então, é para isso. De fato, cada retiro ganha a sua configuração própria, né? Primeiro, é o retiro que conseguiu reunir o maior número de sacerdotes até aqui. Nós nunca tínhamos chegado a esse número de 80 sacerdotes, o que é muito bom e que vai também revelando que os padres vão vendo esse momento como um momento importante, oportuno, necessário. Também foi muito boa a nossa confraternização no primeiro dia, né? Mais do que estarmos, digamos assim, longe das nossas atividades, é importante também estarmos juntos como um presbitério. E esse estar juntos também passou pela mesa da convivência, do canto, da comida, da bebida. Isso foi muito bom. Isso criou um clima muito especial já no início do retiro. Depois, em relação à temática, é uma temática também muito urgente, do cuidado pessoal à sinodalidade. Hoje vivemos tempos em que se exige com muita força esse autocuidado. Não só porque somos padres, mas esse autocuidado é em relação a todas as pessoas, a todos os profissionais, a todos os que trabalham, mas também para nós. Se nós somos os homens que anunciamos o Evangelho da vida nos leva a uma prática do cuidado do outro e cuidado consigo mesmo. Então, essa temática do cuidado pessoal, ela é sempre urgente, levando em conta que a nossa vida de padres, nosso trabalho cotidiano é de fato exaustivo, né? Todos os dias no atendimento das pessoas, no cuidado das vidas, na atenção às muitas ocupações que a vida paroquial exige. Então, é preciso sim um autocuidado com a saúde, autocuidado com a fé, com a relação com Deus e com as pessoas e com o próprio ministério, um autocuidado com a saúde vocacional. Então, isso aqui é muito importante. E a sinodalidade, que é o tema, digamos assim, decorrente de uma coisa a outra, a sinodalidade é, na minha leitura, o remédio. Nós precisamos aprender a ir juntos, a estar juntos, a conviver, a estarmos uns com os outros, uns pelos outros, uns com os olhares de amor sobre os outros. Para mim, esse é o caminho para a gente evitar muitos dissabores. Saindo um pouco do cenário da nossa diocese, que até anda muito bem, graças a Deus, mas olhando assim uma visão panorâmica do clero, nós temos visto situação muito difícil. Nos último ano aí, quase 20 sacerdotes suicidaram. O que está acontecendo? Eu sei que você não tem resposta para tudo isso, ninguém tem. Mas qual é o olhar que você tem sobre isso? O que está acontecendo? Se eu fosse dar uma resposta, seria: está faltando cuidado. Está faltando cuidado, que começa com o próprio sujeito que desistiu e que atentou contra si mesmo. Para mim, um dos grandes desafios é o desafio de eu aceitar a minha limitação, eu aceitar a minha doença, eu aceitar a minha depressão e, por isso, procurar ajuda, aceitar ajuda. Para mim, um pouco passa por aí, mas também passa pelo cuidado da instituição. A instituição precisa estar atenta, seja o bispo, sejam os presbíteros mais próximos, é preciso estar atento. Agora, eu levo sempre em conta assim, uma capacidade nossa, de todo mundo, de esconder, de maquiar, de não deixar ver, de não parecer frágil, de não querer ser
ou não querer dar trabalho. E isso aqui, nós temos que romper com essa cultura da autossuficiência, da beleza, da fortaleza. Não, o Senhor nos chama fracos que somos, pobres que somos, limitados que somos, desde que a gente também aprenda a colocar a nossa pobreza, a nossa limitação, a nossa enfermidade também na mesa do cuidado. Para mim, é lamentável, sim, que essas vidas, e muitos jovens, tenham se perdido, né? Até porque também há, com todo respeito, um mau exemplo que se dá também aí. Quer dizer, o padre, que deveria ser aquele que busca ajuda e que aceita ajuda, não buscou e não aceitou, por isso chegou ao ponto que chegou. Então, há também uma dimensão negativa aqui de um testemunho que nós precisamos mudar. Quer dizer, nós temos que ser aqueles que, humildes, pedimos e ensinamos a pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é ser humilde, e ser humilde é um caminho bonito da fé, como Maria. É preciso aprender a ser humilde. O humilde é aquele que reconhece as suas limitações, as suas grandezas também, mas que aceita ajuda, pede ajuda, vai ao encontro daquilo ou daqueles que podem favorecer a sua saúde integral. E o papel do povo de Deus também nisso aí, né? Porque você falou só da instituição, mas o padre está sempre ligado ao povo, né? E às vezes, da parte do povo, pelo menos em muitas situações, há uma cobrança exaustiva e um pouco cuidado. Apesar da gente perceber também assim, que o nosso povo é muito carinhoso, mas às vezes o carinho não chega ao ponto de sugerir uma consulta, de sugerir uma terapia, de sugerir um cuidado maior. Então, a nossa relação com o povo devia ser exatamente assim, né? Uma relação, digamos, esponsal, quer dizer, o esposo com a esposa, né? O padre cuida daquela comunidade que ele tem como sua esposa, como a sua amada, e era preciso também que, em contrapartida, essa amada, essa esposa, tivesse os olhares sempre atentos sobre este seu esposo, que é o pastor que está ali, para cuidar dele, para corrigi-lo também, para oferecer o melhor que ela pode dar, para cuidar dele integralmente. Às vezes, a solidão. O padre, às vezes, é aquele que está no meio de muita gente, mas está solitário, porque não tem nenhum vínculo mais forte, não tem nenhuma família onde possa se aportar, não tem ninguém que, de maneira mais afetuosa, se aproxima para oferecer uma ajuda necessária. Saindo um pouco do ciclo eclesial, indo para a sociedade, nós vamos ter um ano difícil, ano de eleição. E ainda sem querer, é provável que muitos dos nossos irmãos sejam envolvidos nessa questão e isso causa sofrimento. Eu sei que o senhor já deu algumas recomendações, inclusive por escrito e tal, mas nunca é bom reforçar, né? Os cuidados que a gente tem que tomar para não deixar ser envolvido por um partido A ou B nesse Brasil que já está tão dividido e tão polarizado. E o que é pior é uma divisão, uma polarização agressiva, desrespeitosa e pouco fraterna. Que nós pensemos diferentes, esse não é o problema. Que nós tenhamos ideologias, inclusive políticas diferentes, isso não é um problema. Agora, o problema é quando a minha opção política afronta o Evangelho ou está na contramão do Evangelho. O que nós também escolhemos como opção partidária, político-partidária, tem que beber da genuína doutrina social da Igreja. E é claro, assim, eu posso dizer sem medo de errar, que nenhum dos candidatos que temos personifica de maneira plena, integral, o que sejam os critérios da doutrina social da Igreja. E aqui, é claro que vai se exigir, portanto, um discernimento, um estudo, uma escuta, um diálogo que tem se mostrado tão difícil, para que, de fato, nesse confronto, nesse debate sadio e saudável, eu possa perceber quem é que tem mais vínculos, e vínculos sérios, e não só falácias, em relação à doutrina social da Igreja, o que a Igreja pensa sobre a democracia, sobre a liberdade, sobre os direitos, sobre o cuidado dos pobres, sobre a sociedade como um todo, sobre as desigualdades sociais. Isso aqui não são questões ideológicas, isso aqui está na base, afirmando ou negando o reino de Deus. Portanto, o próprio Evangelho. O nosso critério fundamental de escolha precisa ser exatamente aquilo que ajuda a ampliar um mundo que seja do jeito de Deus, o que Jesus chamou reino de Deus.
E a nossa escuta, o nosso diálogo, a nossa discussão política tem que se pautar em cima disso. Não basta falar de Deus. É preciso que, de fato, no discernimento dos candidatos, nós percebamos candidatos que tenham uma história de cuidado, uma história de afeição ao bem comum, uma história de seriedade com a sociedade, com a democracia, com os direitos sociais e humanos. Tudo isso é importante. Agora, eu não vou escolher A ou B por causa deste partido ou daquele partido. Eu posso dizer assim, nós, a partir da fé, temos pautas que partem do Evangelho. E eu preciso achar que partidos ou que candidatos respondem mais a estas pautas do Evangelho. Muito obrigado pela entrevista. Foi uma alegria e que Deus nos ajude a viver bem esse momento bonito de democracia, que é o momento de eleições.